Naquela tarde chuvosa de novembro em Lisboa, eu cheguei ao apartamento de Rafael no bairro do Chiado carregando minha caixa de ferramentas pesada para consertar a pia da cozinha que ele tinha reclamado estar vazando há semanas. Eu o conhecia de forma superficial através de um amigo em comum que frequentava o mesmo ginásio no centro da cidade, um homem quieto e sempre bem vestido que parecia carregar o mundo nas costas. Mas quando Rafael abriu a porta, seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de choro, e ele mal conseguiu dizer oi antes de desabar no sofá da sala dizendo: Tiago, eu preciso de ajuda não só com a pia mas com toda a minha vida que está desmoronando, eu não aguento mais fingir ser quem não sou. Fiquei parado na entrada sem saber o que fazer, a água pingando da minha jaqueta molhada no chão de madeira. Rafael era um designer gráfico de 34 anos, bem-sucedido mas sempre solitário nas poucas vezes que nos encontramos em eventos de amigos. Eu aos 29 anos trabalhava como encanador autónomo para sustentar minha família em um subúrbios de Lisboa onde meus pais ainda viviam segundo os valores antigos de uma Portugal mais conservadora. Meu pai, um homem duro que trabalhou a vida toda na construção, me ensinou que homem de verdade casa com mulher, tem filhos e não chora por bobagens. Minha mãe católica devota rezava todo domingo para que eu encontrasse uma boa moça como a prima Maria que eles queriam que eu namorasse desde a adolescência. Eu me aproximei devagar e perguntei o que aconteceu, Rafael. Ele olhou para mim com uma vulnerabilidade que me desarmou completamente. Minha família descobriu que eu sou gay, disse ele em voz baixa. Eles querem que eu me case com uma prima distante para salvar as aparências, porque na nossa aldeia no Alentejo isso ainda é uma vergonha imperdoável. Eles me deram um ultimato: ou eu me endireito ou perco a herança e o apoio que eles me dão para o meu negócio. E o pior, Tiago, é que eu já escondi isso por tanto tempo que agora, quando olho para você que veio aqui só para ajudar, me sinto seguro pela primeira vez em anos. Meu coração acelerou. Eu também carregava um segredo parecido, mas nunca tinha admitido nem para mim mesmo. Enquanto consertava a pia, removendo o sifão entupido e substituindo a junta velha, eu ouvia Rafael contar sua história. Ele falava de noite sem claro, questionando por que Deus ou a sociedade o fazia sentir como um pecador por amar quem ama. Eu respondia pouco concentrado nas ferramentas, mas minhas mãos tremiam não só pelo frio. Lembrei das discussões em casa quando meu irmão mais velho se casou e teve o primeiro filho e meu pai me olhava de lado perguntando quando seria minha vez. A pressão era constante como uma corrente apertando o peito. Depois de uma hora a pia estava consertada, mas a conversa continuou na mesa da cozinha com café quente. Rafael me contou sobre sua infância em uma família tradicional onde qualquer desvio era pecado mortal. Eu compartilhei pela primeira vez pedaços do meu próprio conflito interno, como eu evitava relacionamentos com mulheres porque não sentia nada e como fingia interesse para não levantar suspeitas. Não foi uma confissão completa, mas foi o suficiente para criar uma conexão profunda. Quando saí do apartamento naquela noite, Rafael me abraçou por um momento longo demais e disse: Obrigado, Tiago, por ouvir sem julgar. Vamos nos ver de novo. Concordei sem pensar nas consequências. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nele. Meu telefone tocava com mensagens de minha mãe me lembrando do almoço de família no domingo onde Maria estaria presente. Eu respondia evasivo, mas o peso da culpa começava a crescer. Rafael me mandou uma mensagem simples: obrigado de novo, e um emoji de coração que me deixou acordado até tarde. O que estava acontecendo? Eu sempre me considerei um homem normal seguindo o caminho esperado. Mas algo em Rafael me fazia questionar tudo. Na semana seguinte nos encontramos em um café discreto perto do Rio Tejo. A conversa fluiu natural, como se nos conhecêssemos há anos. Ele falou dos seus sonhos de viver abertamente, mas o medo da rejeição da família o paralisava. Eu admiti que minha vida era uma mentira constante para proteger a paz em casa. Ali pela primeira vez senti uma atração que ia além da amizade, um desejo de proteger e ser protegido. Não houve gestos além de um aperto de mão demorado, mas o olhar dizia tudo. Decidimos nos encontrar mais vezes em segredo, longe dos olhares curiosos de Lisboa que, embora progressista, ainda tinha bolsões de preconceito, especialmente entre as gerações mais velhas. Mas eu não sabia que aquele simples concerto de pia tinha aberto uma porta que não poderia mais fechar. A família de Rafael estava investigando sua vida e meu nome logo apareceria em alguma conversa. Enquanto voltava para casa de moto pela cidade iluminada pelas luzes natalinas precoces, eu sentia uma mistura de excitação e terror. O preço de ser eu mesmo poderia ser alto demais. Meus pais nunca entenderiam. A sociedade portuguesa, embora tenha avançado com leis de casamento igualitário, ainda sussurrava julgamentos nas ruas pequenas e nas missas de domingo. Rafael me ligou à noite, sua voz trêmula. Meu irmão descobriu mensagens antigas minhas e está ameaçando contar tudo se eu não concordar com o casamento arranjado. Tiago, o que eu faço?
Eu respondi que estaríamos juntos nessa, mas por dentro me perguntava se tinha força para enfrentar o que viria. Aquele dia que começou com uma pia vazando estava se transformando na maior reviravolta da minha existência. Eu não imaginava os confrontos, as lágrimas e as decisões impossíveis que me aguardavam. Mas pela primeira vez em muito tempo eu me sentia vivo. Depois daquela conversa na cozinha saí do apartamento de Rafael com a cabeça rodando. A pia estava consertada, mas algo dentro de mim tinha-se quebrado para sempre. No dia seguinte o telefone tocou e era ele me convidando para um café no Príncipe Real. Encontrei-o sentado num banco do jardim com o sol de Lisboa batendo em seu rosto. Falamos horas sobre sonhos perdidos. Ele queria viajar pela Europa sem medo. Rafael contava como a mãe ligava toda semana de Braga insistindo em netos e casamento com a filha de uma amiga de infância. Eu confessava pela primeira vez em voz alta que nunca me senti completo com nenhuma namorada do passado. Nossas mãos se tocaram sem querer e nenhum de nós puxou de volta. O toque era quente, cheio de promessas silenciosas. Voltamos a nos ver várias vezes, ajudando ele com pequenas tarefas em casa ou caminhando pelo Tejo ao entardecer. Cada encontro trazia mais confiança, mas também mais medo. Uma noite no parque quase fomos vistos por um vizinho meu e o coração acelerou de pânico. Rafael me disse sobre um ex que o abandonou por não aguentar o segredo e eu senti raiva e compaixão ao mesmo tempo. Internamente lutava com a voz do meu pai e quando na mente sobre o que é certo para um homem. A pressão aumentava quando recebi mensagem da minha irmã falando de almoço familiar onde todos perguntavam por que eu ainda estava solteiro aos 29 anos. Sabia que escolher Rafael significava enfrentar tudo isso. O laço entre nós crescia forte como uma âncora em mar revolto, mas o preço começava a aparecer em noites sem dormir, questionando se o amor valia a dor que causaria. Trabalhava o dia inteiro em obras e à noite encontrava Rafael em lugares discretos como o Mirador da Graça, onde a cidade se estendia abaixo de nós. Ele compartilhava projetos de design que criava com paixão e eu contava sobre os clientes difíceis que faziam piadas homofóbicas sem saber que me atingiam direto. Uma tarde ele me mostrou fotos antigas da família no Alentejo e vi a felicidade forçada nos sorrisos. Eu mostrei uma foto minha com os pais no último Natal e senti o nó na garganta. Aos poucos as conversas viraram planos pequenos como um fim de semana fora da cidade onde ninguém nos conhecesse. Mas o medo nunca saía. Minha mãe ligou uma noite insistindo que Maria perguntara por mim e que seria bom eu ligar para ela. Eu inventei desculpas de trabalho, mas a mentira pesava mais a cada dia. Rafael enfrentava o irmão por telefone, discussões acaloradas que ele me contava depois com lágrimas nos olhos. Nós nos apoiamos mutuamente sem palavras desnecessárias, apenas presença. Lisboa, com suas ruas estreitas e azulejos coloridos, parecia um refúgio, mas também um labirinto onde o segredo podia ser descoberto a qualquer esquina. Uma vez almoçamos em um restaurante escondido no bairro Alto e pela primeira vez senti que poderia ser feliz assim. Mas ao voltar para casa encontrei uma mensagem do meu pai pedindo para eu ir ao almoço de domingo obrigatório. Lá a conversa girou em torno de netos e estabilidade familiar. Eu sorri forçado, mas por dentro o conflito crescia. Rafael me mandou mensagem depois perguntando como tinha sido e eu respondi que estava tudo bem, mas sabia que não estava. O preço de esconder começava a cobrar caro na minha saúde e no meu sono. Decidimos que precisávamos ser mais cuidadosos, mas o desejo de estar juntos era mais forte que o medo. Cada escolha pequena nos aproximava do ponto sem retorno. A relação se aprofundava, mas o mundo exterior começava a apertar. Um conhecido nosso do ginásio viu nós dois saindo juntos de um café e dias depois Rafael recebeu uma ligação do irmão furioso. Alguém contou que você está com aquele encanador Tiago. Que é isso, Rafael? Você perdeu o juízo. A família toda está em polvorosa. Rafael me contou tremendo de raiva e medo. Eu tentei acalmá-lo, mas por dentro sentia o mesmo pânico. Meu trabalho dependia de clientes conservadores e se o boato chegasse até eles eu podia perder encomendas importantes. A confrontação veio rápida. O irmão de Rafael apareceu no apartamento dele uma noite. Eu estava lá ajudando com um projeto de design. Ele gritou acusações olhando para mim como se eu fosse o demônio. Você destruiu nossa família, Tiago, saia daqui antes que eu chame a polícia por invasão. Rafael defendeu-me dizendo para ficar, mas eu vi o terror nos olhos dele. Saí, mas não fui longe, fiquei na rua ouvindo os gritos pela janela. Depois Rafael me ligou chorando dizendo que o irmão ameaçava contar ao pai e cortar todo apoio financeiro. Minha própria família começou a suspeitar. Minha irmã me perguntou diretamente se eu estava saindo com alguém especial e eu neguei, mas ela não acreditou. O almoço de domingo virou um interrogatório disfarçado sobre minha vida amorosa.
Meu pai fez comentários sobre homens que não cumprem seu dever e eu senti cada palavra como uma facada. Internamente eu questionava se era egoísmo meu querer felicidade com Rafael ou se era meu direito básico. O dilema moral me consumia noites inteiras. Rafael enfrentava pressão similar, a mãe dele ligava chorando dizendo que o casamento arranjado salvaria a honra da família. A traição veio de um amigo em comum que por ciúmes ou maldade espalhou o rumor no grupo do ginásio. De repente mensagens estranhas chegavam no meu telefone, perguntas indiretas que eu ignorava. Rafael perdeu um cliente importante que ouviu o boato e decidiu não trabalhar com ele. O preço social começava a aparecer claro. Nós nos reunimos em segredo no meu apartamento pequeno e conversamos horas sobre o que fazer. Ele queria enfrentar a família e eu hesitava pensando nos meus pais idosos que dependiam de mim para pequenas ajudas em casa. A escolha entre amor e dever familiar me dilacerava. Cada decisão trazia consequências que eu não podia prever, mas o laço com Rafael me dava força para continuar. Lisboa parecia menor agora, as ruas cheias de olhos julgadores. O conflito interno crescia a cada dia, mas também a certeza de que não podia mais voltar atrás. A crise explodiu quando meu pai descobriu tudo através de um primo que ouviu o rumor na aldeia. Ele veio a Lisboa de surpresa e me confrontou no meu apartamento. Seu rosto vermelho de raiva gritava que eu era uma vergonha para o nome da família, que Deus não perdoaria e que se eu não parasse imediatamente ele me deserdaria. Minha mãe chorava ao lado dizendo que rezava por mim todos os dias. Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. Rafael me apoiava por telefone, mas não podia vir por medo de piorar. Rafael enfrentava o mesmo. Sua família organizou uma reunião em Braga e o obrigou a ir. Lá o ultimato foi claro: ou o casamento ou nada. Ele recusou e saiu batendo a porta, mas o corte veio imediato. O pai bloqueou contas e a mãe parou de falar com ele. Ele me contou depois com voz quebrada que doía mais do que imaginava. Eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, disse a ele que ficaria ao lado independentemente do custo. Mas o custo veio rápido. Clientes cancelaram trabalhos dizendo que não queriam problemas e meu irmão me ligou dizendo que não podia mais me defender em casa. As noites viraram discussões internas sobre moralidade, o que era certo, sacrificar o amor pela paz familiar ou lutar por autenticidade mesmo com dor. Rafael e eu nos apoiamos em conversas longas sobre o futuro possível longe de tudo. Ele perdeu o emprego temporário por causa da fofoca e eu assumi mais trabalhos para ajudar nós dois. O sacrifício era real: contas apertadas, olhares de vizinhos e a solidão de não poder visitar a família. Mas em meio ao caos uma clareza surgia: eu me sentia mais eu mesmo do que nunca. A escolha foi feita, mas o preço era alto: a família rachada, a sociedade nos julgando. Confrontos continuavam por telefone, meu pai ameaçando não me deixar ver os sobrinhos. Rafael enfrentava mensagens da mãe implorando para ele voltar ao caminho certo. Cada dia testava nossa força, mas também nos unia mais. O despertar vinha devagar, reconhecendo que o amor verdadeiro exigia coragem e que as perdas faziam parte do caminho. Meses se passaram e a vida se reorganizou de forma dura mas honesta. Nós alugamos um apartamento menor juntos em um bairro mais discreto de Lisboa e reconstruímos aos poucos. Rafael encontrou trabalho freelance e eu mantive clientes fiéis que não se importavam com rumores. A família de ambos manteve distância dolorosa, visitas negadas, chamadas curtas cheias de silêncio. Meu pai uma vez ligou só para dizer que rezava por mim, mas não aceitava. A mãe de Rafael mandava cartas esporádicas com fotos antigas tentando lembrar do passado. O preconceito social aparecia em olhares tortos em lojas ou comentários velados no trabalho, mas nós aprendemos a ignorar. O despertar veio forte durante uma caminhada no Parque Eduardo VII, quando vimos um casal gay idoso de mãos dadas e Rafael disse que queria isso para nós um dia sem medo. Eu concordei e naquele momento entendi que as escolhas tinham valido a pena apesar das feridas. Perdi o contato próximo com irmãos e pais, mas ganhei uma liberdade que nunca tive. Rafael floresceu no trabalho e eu encontrei paz em ser autêntico. Os custos foram altos, relações rompidas, oportunidades perdidas, noites de dúvida, mas o ganho era uma vida verdadeira com alguém que me via por completo. A sociedade portuguesa evoluía, mas bolsões de resistência ainda existiam e nós navegávamos neles com cuidado. Olhando para trás, o dia do concerto da Pia parecia um sonho distante, mas foi o catalisador de tudo. Cada confronto, cada traição, cada decisão nos moldou mais fortes. O preço pago foi real, mas a recompensa de viver sem máscara valia cada lágrima. Nós continuamos dia a dia construindo nosso caminho longe das expectativas alheias.
A lição foi clara: o amor autêntico transforma, mas exige sacrifício e coragem. Hoje, com o Tejo ao fundo e o sol de Lisboa iluminando nossa casa pequena, eu sei que não voltaria atrás. Mas a pergunta fica no ar para todos que enfrentam escolhas semelhantes. Será que o amor verdadeiro justifica o preço de perder a família e enfrentar o preconceito da sociedade?